Estamos chegando então com a segunda parte desta pré-aula. São dicas rápidas que nós estamos trazendo a vocês a respeito da lição de número 7, o Evangelho no mundo acadêmico e político. Na primeira parte você viu que eu falei a respeito de Paulo e o texto que está em 1 Coríntios capítulo 2. Contextualizamos ele, comparamos Atos 17 com Atos 18 e mostramos que quando Paulo diz aos irmãos em Corinto que não foi com palavras persuasivas de sabedoria humana, ele está relembrando o que aconteceu em Atenas, que por mais que ele pregou lá e uma família apenas, há menção no verso 34 de Atos 17 que somente a família de Dionísio e mais alguns homens aceitaram o Evangelho. Ou seja, Paulo não conseguiu, com toda a sabedoria humana que ele tinha, com toda a formação que ele tinha, ele não conseguiu estabelecer a igreja em Atenas. Note que há a igreja em Corinto, há a igreja em Tessalônica, na Galácia, mas você não encontra a igreja em Atenas. Então esta é uma frustração que Paulo tinha, e ele diz aos irmãos em Corinto que em Corinto ele vem sim com demonstração de espírito e de poder. Então, mesmo no ambiente acadêmico, o que vai fazer a diferença neste lugar é a demonstração de espírito e de poder. É o Espírito Santo que faz a obra e não a ciência, a filosofia, a história, não, nada disso. Bem, agora indo para o nosso texto bíblico que está em Daniel, é preciso nós entendermos também algo ali, porque Daniel está na academia, está nas faculdades babilônicas, lembrando que o povo está cativo, foi cativo por Nabucodonosor, e é levado os principais homens da realeza judaica. Você pode ver isso no capítulo 1 de Daniel. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos príncipes. Então Daniel fazia parte desta elite, e ele está na Babilônia servindo ao rei Nabucodonosor, homem ímpio. Porém, no capítulo 2, versículo 1, Nabucodonosor tem um sonho, ele tem um sonho, e diz o texto ali que ele perturbou-se e perdeu o sono. Aí Nabucodonosor reúne os magos, os astrólogos, os caldeus, e diz para eles dizerem qual foi o sonho, não somente a interpretação, mas qual foi o sonho. E nenhum astrólogo, caldeu, mago era capaz de fazer isso. E de maneira que Nabucodonosor decretou a morte de todos. E é nesse contexto que entra Daniel, e Deus revela o sonho do rei a Daniel. E Daniel deixa bem claro que não era uma magia, não era algo mágico que ele tinha, algo místico, né? Se você olhar para o versículo 28, que está na nossa lição, ele diz que há um Deus no céu, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Em nenhum momento, Daniel, mesmo tendo estudado muito ali nas faculdades da Babilônia, ele não coloca aquilo que é sobrenatural no âmbito natural do saber humano. Ele deixa bem claro que quem age nele é Deus. Ele deixa bem claro que é Deus que está lhe dando a revelação. Ainda no capítulo 2, no verso 20, ele louva a Deus, que é o Deus de toda a eternidade. No verso 21 ele diz que Deus é aquele que muda os tempos, as estações, remove reis, estabelece reis. Ou seja, Daniel está destacando que Deus é soberano. Está destacando a soberania de Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque os reis da Babilônia se achavam soberanos, que estavam sobre tudo e sobre todos, como se fossem Deus. E Daniel está destacando que Deus tem o controle
da história. Agora, era normal que um rei, quando ele sonhava, ele contava o sonho aos magos, aos astrólogos e pedia para que eles adivinhassem o sonho, dessem a interpretação. Mas Nabucodonosor, ele está tão farto daquilo que ele pede para que os astrólogos eles digam um sonho, né? E eles respondem que nunca nenhum rei no mundo pediu isso a algum mago. Isso é impossível. Sempre o rei conta o sonho e eles dão a interpretação. E algo que me chamou a atenção aqui é que Nabucodonosor ele está farto disso. Ele sabe que aquilo ali não satisfazia ele mais. Então eu aprendo aqui que há momentos em que a sabedoria humana ela não satisfaz. E Nabucodonosor diz: eu quero ver se vocês estão me dizendo a verdade, ou se cada vez que eu conto um sonho, vocês me dão uma história fictícia aí e pronto. Ou seja, ele não estava satisfeito com aquilo que vinha praticando. E lembrando que os maiores cientistas e astrólogos da época estavam ali, na Babilônia. Os maiores astrólogos, a astrologia começou aqui, na Babilônia. E mesmo assim, não satisfazia ele. Então, há momentos, há um certo ponto da história, até mesmo daqueles que são acadêmicos, que procuram saber de tudo, explicar tudo dentro da física, dentro da matemática, dentro da filosofia. Há um momento em que se chega em que a sabedoria humana ela não satisfaz mais. Há um momento em que as pessoas caem na real e procuram algo mais. E é este momento em que as pessoas estão propícias para ouvir do Evangelho de Cristo mesmo no mundo acadêmico. Então, é necessário nós estarmos preparados. E por mais que você esteja na universidade, na faculdade, fazendo a pós-graduação, e eu sei como que é esse ambiente, eu estava até pouco na faculdade, é um ambiente difícil, porque tudo se explica de maneira teórica, né? E quando a gente fala do Evangelho, o Evangelho é poder de Deus, né? Então há uma distância, mas você pode ser instrumento de Deus com o seu testemunho, com as suas atitudes de vida neste ambiente. Então, quais são os desafios que nós temos no mundo acadêmico? Eu destaquei alguns. Teses, porque tudo se explica com teses. Agora, Deus, o Evangelho, a Bíblia, nós não explicamos com teses, é pela fé. Há muitos questionamentos e há muita indiferença entre as pessoas no ambiente da universidade. Eu notava que pessoas chegavam super atrasadas, né, devido ao trabalho, chegavam tarde, perdiam a primeira aula, e as pessoas chegavam naquela correria, assistiam a aula de qualquer jeito e focado naquilo, tentando recuperar o tempo que perdeu. Então há também muita indiferença entre as pessoas na universidade, porque normalmente quem estuda também trabalha, então é uma correria de maneira que as pessoas estão ali conectadas ao mundo digital, conectadas aos livros, né, e estão alheias ao que acontece ao seu lado. Então esse é um desafio, quebrar essa indiferença. A gente só pode fazer isso trazendo palavras de amor, sendo influência nesse ambiente e sendo atraente, que as pessoas queiram conversar com você, que é uma pessoa de Deus, que teve a vida transformada, e vejam essa transformação em você. Não vejam os mesmos defeitos que elas têm em você. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Agora, algo difícil de falar aqui, que é o Evangelho no mundo político. Porque aqui no Brasil, a política ela está desmoralizada. A política está passando por um momento muito difícil no Brasil. E se eu falar para você assim, eu vou para o mundo político, eu vou entrar na política, porque eu sou homem de Deus e eu vou trazer o que é certo lá. Não é bem assim, as coisas não funcionam desta maneira. Um certo pastor, homem de Deus, temente a Deus, numa cidade aqui do Brasil, resolveu entrar na política, deixou o ministério, foi para a política, homem de Deus, íntegro, temente a Deus,
para mudar a história da sua cidade como vereador, né? E ele chegou lá, e à medida que chegou algumas propostas que são erradas, pecado aos olhos de Deus, ele se afastou. Não, aqui eu não entro, aqui também não, aqui também não. Resumindo a história, ao terminar os 4 anos de mandato dele, ele não conseguiu nem mudar nome de rua. Na próxima eleição ele se candidatou, não ganhou mais porque o povo não votou nele, nem os crentes votaram nele, porque ele não conseguiu nem mudar o nome de rua. Então nós estamos num jogo que é muito complicado, que é um ambiente que eles têm o seu sistema, e é um sistema corrupto, falho. Nós temos homens de Deus lá na política, mas não é desta maneira, entrando na política, se você foi chamado para ser ministro de Deus, que você vai mudar a história. Quem precisa mudar a história da política é a igreja como um todo. Porque se a igreja for santa, se a igreja realmente cumprir a sua missão de estabelecer o reino de Deus na terra, e a primeira coisa que o reino de Deus é justiça, se a igreja estabelecer essa justiça, com certeza nós vamos trazer fogo do céu neste Brasil, e as coisas vão mudar, e as coisas vão realmente ter uma reviravolta. Note que ali no ambiente da Babilônia, com Belsazar, quando Belsazar tocou nos utensílios da casa de Deus, né, Deus riscou o seu reino, né, escreveu na parede e decretou o fim do reinado de Belsazar. Ou seja, porque tinham homens santos ali, homens que cumpriam a justiça, que estavam ali para estabelecer o reino de Deus, os princípios do reino. Então, naquele ambiente ali havia juízo, né? Então, o juízo de Deus só vai estar onde houver homens santos, né? Onde houver homens santos, vai haver o juízo de Deus. Então, a igreja, ela não pode ser mais corrupta que os políticos que nós temos no Brasil, porque senão fica difícil. Nós queremos mudar a história da nossa nação. Parece pesado isso, mas é a realidade. Em muitos lugares vocês sabem disso, do que acontece com o evangelho no Brasil, aquilo que chamam de evangelho, né, que na verdade não passa de religião, de comércio, e há mais injustiça às vezes nesses ambientes do que na própria política. Então fica muito difícil de mudar a história política de uma nação. Que eu e você venhamos ser homens santos e que preguem a justiça e que façam a justiça. Se você gostou, compartilha aí, ajuda-nos a espalhar a palavra de Deus. Lembrando que temos também a aula com o professor Juninho. Eu vou deixar os links aqui abaixo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.